Fala, meus amores, JP Biologia Born aqui na área para trabalhar com vocês, tá certo? O início, tá, da fisiologia, tá bom? A gente vai começar a fisiologia por uma perspectiva um pouco diferente, tá? Falamos sobre, tecido nervoso e hoje a gente vai começar a falar sobre a fisiologia, iniciando falando sobre o sistema que é composto por esse tecido nervoso, tá certo? E nós vamos falar do sistema nervoso, tá certo? E galera, é o seguinte, todo sistema que a gente for estudar na fisiologia, a gente não estuda somente o aspecto fisiológico daquele sistema, a gente estuda o aspecto anatômico e fisiológico. Para falar a verdade, a gente estuda em paralelo. A gente estuda a anatomia, estuda as estruturas daquele sistema, tá certo? E em paralelo a gente estuda também a fisiologia, a forma como os órgãos daquele sistema funcionam e a função em que eles desempenham, tá bom? É dessa forma que a gente estuda a fisiologia, não é envolvendo somente a parte fisiológica, mas sim anatômica e fisiológica. Então, como é que a gente estuda essa área da biologia? Simples, da seguinte forma: estuda as estruturas, a anatomia, tá? E associado a essa anatomia, a gente estuda também as funções dessas estruturas necessariamente. Então é sempre assim, estrutura e função, beleza? Aí vejam só, primeiramente com relação ao sistema nervoso, que é o que a gente vai estudar primeiro, tá? Galera, sistema nervoso humano, bem como dos cordados de maneira geral, tá? Falando principalmente dos vertebrados, beleza? É um sistema nervoso cérebro-espinhal, em que nós temos, um encéfalo, tá? Que é uma estrutura nervosa craniana, tá bom? E nós apresentamos também um cordão nervoso, tá? Em que nesse cordão nervoso há um conjunto de feixes de fibras nervosas que estão presentes no interior da coluna vertebral, no canal raquidiano necessariamente. Beleza? Aí esse sistema nervoso, ele é responsável pela coordenação das ações, tanto voluntárias quanto involuntárias. Então, por exemplo, se eu faço isso com as minhas mãos, é porque tem uma ação voluntária, envolvendo aqui, porque eu quero mexer minhas mãos, tá? Mas, por exemplo, os meus batimentos cardíacos aqui no meu peito estão sendo coordenados também, tá? Pelo sistema nervoso, associado, claro, a algumas estruturas musculares no próprio coração, chamado de nódulo sinoatrial ou nódulo sinoatrial, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Beleza? Então, de maneira geral, tá? O sistema nervoso, ele atua controlando ações voluntárias e ações involuntárias. Beleza? E anatomicamente falando, nós temos basicamente uma divisão desse sistema nervoso em sistema nervoso, tá? Central e sistema nervoso periférico, beleza? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso central tem a ver necessariamente com todas as estruturas que estão presentes tanto na caixa craniana quanto no canal raquidiano, no interior da medula, no interior da coluna vertebral. Tá? Já o sistema nervoso periférico não há nenhuma proteção necessariamente óssea, tá? Como há no sistema nervoso central, beleza? Então o sistema nervoso central está localizado numa região mais mediana, numa linha, num posicionamento mais mediano do nosso corpo, estando protegido por ossos, crânio, tá? E coluna vertebral no interior dessa coluna no canal raquidiano, beleza? Já o sistema nervoso periférico não tem essa proteção óssea necessariamente e não está alocado necessariamente nessa porção mediana do nosso corpo, tá bom? Aí vejam só, o sistema nervoso central, ele é formado por duas estruturas, beleza? O sistema nervoso central é formado pelas estruturas, que estão no interior da caixa craniana, tá? Em que o conjunto dessas estruturas no interior da caixa craniana é chamado de encéfalo. Então, o encéfalo, tá? É uma parte do sistema nervoso central que está alocado dentro da caixa craniana, tá certo? E tem a medula espinhal ou espinal,
tá? Que está alocado no interior da coluna vertebral, no canal raquidiano, beleza? Então, o sistema nervoso central é formado por encéfalo, que está no interior da caixa craniana, beleza? E pela medula espinhal, que está no interior do canal raquidiano, tá? Dentro da coluna vertebral, tá certo? O encéfalo, pessoal, ele apresenta as suas segmentações, ele é formado por várias estruturas, tá? O encéfalo é formado pelo cérebro, conhecido como telencéfalo, tá certo? A gente vai falar já já sobre ele, tá bom? Há também o diencéfalo, tá bom? No encéfalo tem uma outra porção chamada de diencéfalo, formado pelo tálamo e hipotálamo, que são bem importantes, que já já eu falo sobre eles, tá? Existe também o cerebelo, tá? Chamado também de metencéfalo, tá? Falo já já sobre ele também. E existe também o tronco encefálico, tá? Formado por várias estruturas, por 3 estruturas, mas as duas principais são, na verdade, a ponte de Varolio e o bulbo, tá? Mas eu vou falar das 3 mais pra frente para vocês. Beleza? Esse tronco encefálico também é conhecido como mielencéfalo, tá? Aí vejam só, já a medula espinhal, tá? Ela é, na verdade, um cordão nervoso situado no interior da coluna vertebral, do canal raquidiano, beleza? Esses órgãos, de maneira geral, essas estruturas, tá? Tanto o encéfalo, tá bom? Quanto também a medula espinhal são protegidas por algumas estruturas, tá? De origem óssea, como por exemplo a caixa craniana e a coluna vertebral, tá? Ou algumas membranas que envolvem esses órgãos, chamadas de meninges, tá? Essas membranas, as meninges, tá bom? São, na verdade, compostas por 3 camadas, tá? A pia mater, a aracnoide e a dura mater, que eu vou falar já já para vocês. Além disso, o sistema nervoso central, tá? Ele é protegido também por um líquido que protege esse sistema nervoso de choques mecânicos. Esse líquido é chamado de licor, tá? Ou líquido cefalorraquidiano, beleza? Então, pessoal, aqui nós temos as meninges, beleza? Essas meninges, né, são divididas em 3 camadas. Tem a camada mais externa e mais espessa, chamada de dura mater, tá? Tem uma camada mais intermediária, chamada de aracnoide, que ela é mais fina, tá? E ela apresenta, tá certo, uma vascularização muito grande, beleza? E ela está associada a um espaçamento, tá? A digamos que uma cavidade chamada de cavidade subaracnoide, em que essa cavidade, pessoal, é uma cavidade que apresenta um líquido no interior, o líquido cefalorraquidiano também, o licor, tá? Então, nessa cavidade subaracnoide, que está associada, né, à camada aracnoide, essa cavidade apresenta esse licor, tá? Que tem por função proteger, né, o sistema nervoso contra choques mecânicos, tá bom? Além disso, a última camada mais interna é chamada de pia mater. Então, a pia mater é a camada mais interna que está em contato direto com o tecido nervoso, beleza? A dura mater, que é a mais externa, em sendo mais externa, ela fica em contato direto, tá, com a caixa craniana, com o tecido ósseo, tá bom? E, né, a aracnoide tem um aspecto meio que de teia de aranha, por isso esse nome é aracnoide, tá bom? E ela é muito vascularizada e está associada a uma cavidade chamada de cavidade subaracnoide, que apresenta um licor no seu interior, tá? Para você entender melhor, olha esse vídeo aí, que legal, que interessante, dessa professora explicando, dessa professora universitária mostrando na aula de anatomia, tá bom? Essas meninges para vocês. Olha que vídeo legal. Dividida em 3. A meninge é tudo isso, mas ela divide em 3 compartimentos. Esse primeiro é o dura mater. Essa primeira camada é a dura mater. A segunda camada é a aracnoide, ela parece teia de aranha. Essa, aracnoide. E a última, pia mater, que é essa. Pia mater. Então, pia mater, essa. Aracnoide, essa aqui. Sobe, aracnoide. E essa, dura mater.
Ramos espinhais. Você abre aqui a dura mater e tem nas laterais os ramos espinhais. Vários ramos espinhais. Beleza, massa, né? Muito legal. Como diria o professor Alisson Arruda, belezinha, né? Bastante belezinha, né? Aí, pessoal, com relação agora ao cérebro ou telencéfalo, tá? Os humanos apresentam um telencéfalo altamente desenvolvido, um cérebro bastante desenvolvido. Esse é o principal órgão responsável pela cognição, pelo armazenamento e processamento de informações, tá? Tendo em vista que há uma parte do nosso cérebro que apresenta muitos corpos celulares, que é aquela parte do neurônio, tá? Que é responsável pelo processamento e deflagração da informação. Tá certo? Essa porção que apresenta muitos corpos celulares dos neurônios é a parte mais externa do nosso cérebro, do nosso encéfalo, mas do nosso cérebro, para falar a verdade, tá? Essa parte mais externa do nosso cérebro é chamada de córtex, né? A parte cortical é o córtex. Então a porção mais externa do nosso cérebro é o córtex, tá? E esse córtex, ele tem uma coloração mais escura, mais cinza, tá? Por isso que nele apresenta, tá, uma substância cinza ou massa cinzenta, tá? Que é composta por corpos celulares, que são os corpos neuronais, beleza? Então, pessoal, no córtex há muita substância ou massa cinzenta, que é composta basicamente, tá certo? Pelos corpos celulares dos neurônios, beleza? Por isso que essa região é uma parte muito importante com relação ao processamento, tá, e o armazenamento das informações. Então o córtex, né, o córtex cerebral, né, ele tem essa função muito, digamos que desenvolvida, relacionada mais à cognição e à memória, tá? Na verdade também ao processamento das informações que está vinculado à cognição. Beleza? E esse córtex, ele apresenta várias dobraduras, né? Várias circunvoluções, tá certo? E essas várias dobraduras ou circunvoluções, tá bom? Elas aumentam a superfície cortical. Então o nosso cérebro, né? Ele não tem um grande poder de cognição, não é necessariamente por conta do grande volume cerebral, mas simplesmente por conta da quantidade de circunvoluções, a quantidade de dobraduras, né? Ou seja, a quantidade da extensão do córtex cerebral. Então, o nosso córtex cerebral é tão extenso que termina formando várias dobraduras, várias circunvoluções. É como se você pegasse, por exemplo, um lençol comprido e fosse comprimindo ele. Ele vai formar várias dobraduras. A mesma coisa com relação ao nosso córtex. Ele tem várias circunvoluções por conta da sua grande extensão, tá? Então, volume cerebral não tem a ver necessariamente com potencial, né, intelectual. O que tem a ver com potencial intelectual é a quantidade de circunvoluções, que significa dizer que quanto mais circunvoluções, maior necessariamente a extensão desse córtex cerebral, beleza? Aí, ó, mais internamente no cérebro, há também, tá, uma porção mais clara chamada de massa ou substância branca, tá? Nessa massa ou substância branca tem muitos prolongamentos axônicos, tem muito axônio, o que vai deflagrar necessariamente os impulsos nervosos, tá? Então o cérebro de fora para dentro, ele apresenta na porção cortical, né, a massa cinzenta, a substância cinzenta, e mais internamente tem a substância branca, tá? Não esquece, substância cinzenta tem corpos celulares, tá? Substância branca tem prolongamentos axônicos, tá? Além disso, o nosso cérebro ele também é dividido em dois hemisférios, em duas porções, um lado direito e lado esquerdo, que é chamado de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, beleza? No nosso sistema nervoso, de maneira geral, mais precisamente no sistema nervoso central, existem várias estruturas chamadas de centros nervosos. Os centros nervosos são massas, pequenos aglomerados de corpos neuronais, de corpos celulares de neurônios, que têm por função o comando de algumas funções, né, do nosso corpo.
Então, né, no nosso cérebro tem vários centros nervosos, várias estruturas, várias bolinhas, digamos assim, tá? Com muitos aglomerados neuronais de corpos celulares de neurônios. Beleza? Aí o que acontece? Os centros nervosos alocados no lado esquerdo, no hemisfério esquerdo do nosso cérebro, eles, de certa forma, comandam o lado direito do nosso corpo. E os centros nervosos do hemisfério direito do nosso corpo comandam o lado esquerdo do nosso corpo. Então, os centros nervosos do lado direito comandam o lado esquerdo do nosso corpo. Então, há uma inversão de comando com relação aos centros nervosos de cada um dos hemisférios do nosso cérebro. Então, no lado esquerdo, os centros nervosos comandam o lado direito. Então, no lado direito, do hemisfério direito, os centros nervosos comandam o lado esquerdo do nosso corpo. Então, há uma inversão. Beleza? Além disso, os dois hemisférios, tá? Eles ficam interligados, conectados por meio de uma estrutura que está alocada no meio entre os dois hemisférios, chamada de corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura cerebral que conecta os dois hemisférios. Beleza? Aqui nesse corte aqui desse cérebro, tá? Nós temos aí, visivelmente falando, né, a substância cinzenta e a substância branca. A parte mais cinza é a substância cinzenta, a parte mais branca é a substância branca. No meio, nós temos uma estrutura, tá, mais alocada aqui nessa parte interna, tá, no meio, uma substância chamada de corpo caloso. Ela que interliga, né, os dois hemisférios do nosso cérebro, tá certo? Então, esse corpo caloso que apresenta essa função aí, tá bom? Comunica os dois hemisférios, beleza? O fato de o córtex apresentar várias circunvoluções, né, isso faz com que nós, humanos, sejamos classificados como animais girencéfalos, que são animais que apresentam muitas circunvoluções, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Aqui nós temos, né, uma imagem de um cérebro, tá? Uma imagem não, mas um desenho de um cérebro, tá bom? Na verdade, não de um cérebro somente, mas de um encéfalo, tá? Que tem cérebro, né? Tem aí cerebelo, tem o diencéfalo, né? Tem o tronco encefálico, tem várias estruturas aqui nessa imagem, tá? Mas eu quero chamar a atenção para o cérebro. Galera, o cérebro, ele apresenta lóbulos ou lobos, tá? E esses lóbulos ou lobos, tá bom? Estão separados, né, por regiões cerebrais. A parte mais frontal do nosso cérebro é chamada de lobo frontal, tá? Lobo frontal. Lobo frontal responsável aí por parte da cognição, responsável também pela olfação, tá? Por várias funções diferentes, tá certo? Aqui mais acima, nós temos um lobo chamado de lobo parietal, que é esse lobo aqui em cima. Tá, o lobo parietal. O lobo parietal, ele é responsável mais pelo tato, pela gustação, tá? Ele está localizado nessa região aqui. Logo atrás, nós temos um lobo chamado de lobo occipital, que é essa parte aqui da nuca, aqui em cima. O lobo occipital, responsável principalmente pela audição e pela visão. Tem uma relação muito estreita com esses sentidos. Beleza? E aqui, nessa região aqui, nós temos o lobo temporal, tá? Nesse lobo temporal tem uma estrutura muito importante chamada de hipocampo. O hipocampo, pessoal, é uma estrutura anatômica presente no nosso cérebro, responsável principalmente pelo armazenamento de informações, pela memória, tem função também associada à cognição, tá? E alguns pesquisadores afirmam que tem também uma relação com o sistema límbico, tá? Em que o sistema límbico controla aí as funções emocionais no nosso corpo, né? Na verdade, não é função, mas os estados emocionais, né? Porque é um estado emocional, beleza? Aí nesse hipocampo há várias regiões, né? Tem região C1, C2, C3, o girodenteado, tem o corno de Hammond, que são estruturas presentes no hipocampo, tá certo?
Existe, pessoal, um tipo de cirurgia, né, para poder tratar pacientes que têm epilepsia farmacoresistente, em que essa cirurgia é chamada de lobotomia. Olha o nome, lobotomia, ou seja, ocorre a extração de parte de massa encefálica. Nessa lobotomia, tá, o médico, né, ele extrai 2/3 do lobo temporal do indivíduo, tá? JP, isso tem um reflexo? Tem. Na verdade, mais de 90% dos indivíduos que utilizam a lobotomia, né, como método de cura para a epilepsia, tá, eles sofrem, para falar a verdade, com mudanças, transtornos de humor e podem apresentar, de certa forma, né, algum tipo de transtorno emocional também. Pode afetar diretamente também no ciclo claro e escuro, no ritmo circadiano. Mas isso, né, é um assunto para uma próxima aula. Beleza? Então, pessoal, existem, né, algumas cirurgias chamadas de lobotomia que servem para curar pacientes farmacoresistentes, né, de algumas doenças psiquiátricas, tá? Como é o caso, por exemplo, aí da epilepsia, que não é uma doença psiquiátrica necessariamente, é uma doença neurológica, tá? Né? Que tem envolvimento da psiquiatria e da neurologia, tá certo? O neurologista, necessariamente, que é o principal médico, né, associado ao cuidado com os epilépticos, tá certo? Mas que nessa doença aí existem muitos tratamentos farmacológicos e quando os indivíduos são farmacoresistentes, há uma indicação de lobotomia, retirando aí 2/3 do lobo temporal, tá bom? Aí, ó, só pra gente fazer também uma correlação com a questão do uso de drogas, que inclusive é citado aí no material de vocês, tá? Existem algumas regiões do nosso cérebro, tá, que é na verdade o sistema límbico e o núcleo accumbens, que tem uma relação muito estreita, tá, com o sistema de recompensa do nosso corpo, em que quando a gente realiza algo prazeroso, esse sistema de recompensa ele é acionado, liberando alguns neurotransmissores, tá certo, muito associados com o prazer, como por exemplo a dopamina e até a serotonina, tá? Que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, quando a gente realiza atividades, tá, que de certa forma são atividades satisfatórias, isso ocorre, essa satisfação, esse prazer ocorre graças à grande liberação de dopamina e de serotonina. Existem algumas substâncias, que induzem a liberação desses neurotransmissores, principalmente a dopamina, a via dopaminérgica, tá? Essas substâncias são necessariamente as drogas. O crack, por exemplo, ele participa de uma via dopaminérgica muito intensa. Existe uma liberação absurda de dopamina no nosso sistema nervoso após a utilização do crack, por exemplo, tá? Garantindo assim uma satisfação, um prazer imenso no uso desse tipo de droga, tá? Então, no uso das drogas, existe uma via dopaminérgica muito associada, em que está presente principalmente no núcleo accumbens, que é uma região que apresenta um centro nervoso associado à satisfação, ao prazer e também à recompensa, bem como o sistema límbico, que está associado tanto à recompensa, mas também está associado à questão emocional, tá? Por isso que algumas pessoas, quando atingem, né, uma situação como é que eu posso dizer, de não utilização da droga, né, quando a pessoa está limpa, não está usando droga, né, e passou por um momento de grande uso, de uso intenso, tá? Essa pessoa, quando se encontra nesse estado aí, né, de não uso da droga, né, essa pessoa ela passa normalmente por momentos de transtornos emocionais, justamente porque há essa relação muito estreita, tá, entre o núcleo accumbens e o sistema límbico com a liberação de dopamina no uso de drogas, tá? Eu acho isso muito interessante, muito pertinente para falar para vocês, até para gerar argumentos, tá bom? Em algumas redações, tá? Que vocês possam fazer, tá certo? Que haja a utilização aí da temática voltada para drogas, beleza? Aí vejam só. Com relação agora ao diencéfalo. Galera, o diencéfalo ele é formado basicamente por duas estruturas, o tálamo e o hipotálamo, tá? Tálamo localizado mais numa porção superior e o hipotálamo numa porção mais inferior, tá?
O tálamo, ele é composto por substância cinzenta, tá certo? E ele serve como centro de retransmissão de impulso nervoso, tá? No sistema nervoso central. É como se fosse uma estação de retransmissão de impulso nervoso. Não existem as estações elétricas, né, em que, na verdade, a eletricidade ela é reimpulsionada. A mesma coisa acontece aqui. É como se fosse uma estação de retransmissão do impulso nervoso, tá? Já o hipotálamo, pessoal, ele apresenta uma correlação muito estreita com o sistema endócrino, com a produção hormonal, em que o hipotálamo está muito vinculado à porção chamada neurohipófise de uma glândula mestra chamada de hipófise. A hipófise é a glândula pituitária ou glândula mestra do nosso corpo, que é responsável pela produção de muitos hormônios. E o hipotálamo está vinculado diretamente, tá, a essa porção da hipófise chamada de neurohipófise. Tá? E ele controla, de certa forma, ele tem um vínculo muito grande, né? O hipotálamo tem um vínculo muito grande com essa produção hormonal, tá? Com o sistema endócrino através necessariamente dessa glândula chamada de hipófise ou glândula pituitária, beleza? Então a principal função do hipotálamo é estabelecer uma conexão entre o sistema nervoso central, tá certo? E o sistema endócrino. Tá bom? O hipotálamo, pessoal, ele controla, através dessa conexão com o sistema endócrino, várias funções do nosso corpo. Desde funções associadas ao estado emocional do indivíduo, tá? Até a questão do apetite, do sono, do comportamento sexual, isso é bem interessante, temperatura corporal e do equilíbrio hídrico do nosso corpo. Galera, existem estudos que mostram, tá certo, que homens e mulheres, apresentam anatomicamente hipotálamos diferentes, tá? Então há estudos que mostram, estudos científicos, neuroanatômicos, tá? Que mostram que homens e mulheres apresentam estruturas hipotalâmicas diferentes. E mostra também, tá, que a predileção sexual depende da anatomia do hipotálamo. Olha que doideira. Há estudos que mostram, né, que homens que têm uma predileção por se interessar pelo sexo feminino apresentam uma anatomia hipotalâmica específica. Homens que se interessam pelo sexo masculino apresentam uma outra estrutura hipotalâmica, tá? Existem também estudos que mostram que mulheres que apresentam, né, uma predileção pelo sexo masculino, tá, apresentam um tipo de anatomia hipotalâmica semelhante à dos homens que se interessam também pelo sexo masculino, tá? E existem estudos que mostram também que a anatomia hipotalâmica de mulheres que se interessam, né, pelo sexo feminino é semelhante à de homens que também se interessam pelo sexo feminino, tá? Então, há estudos que mostram claramente que a anatomia hipotalâmica tem a ver com comportamento sexual e com interesse sexual, tá? Isso é fisiológico, tá? É necessidade fisiológica e algo inerente do indivíduo, beleza? Aí, ó, existe também, obviamente, né, uma relação muito estreita com a produção de alguns hormônios, como a ocitocina, por exemplo, né? E vários outros hormônios que têm relação direta, tá, com o prazer, tá, o orgasmo e a necessidade sexual, beleza? Então há uma relação muito estreita com a anatomia hipotalâmica e a produção hormonal, tá, vinculando aí hipotálamo e sistema endócrino, né, com relação a essa questão do comportamento sexual. Isso é bem interessante, né? E se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar que vocês vão encontrar muita informação sobre isso, beleza? Aí, ó, o hipotálamo também está vinculado ao controle da temperatura corporal, tá? E o equilíbrio hídrico também do nosso corpo, beleza? Se vocês perceberem, o hipotálamo está, né, ligado intimamente com essa estrutura aqui logo abaixo, chamada de hipófise ou pituitária, que é uma glândula muito importante no nosso corpo, beleza? Deixa eu apagar aqui e passar. Galera, com relação ao cerebelo, o cerebelo, pessoal, ele é muito importante, principalmente para animais, né, arborícolas ou animais que voam, né? Os macacos, por exemplo, eles apresentam um cerebelo bastante desenvolvido, tá? Alguns pássaros e morcegos também apresentam.
Por que eles apresentam um cerebelo muito desenvolvido? Porque é o seguinte, o cerebelo tem uma relação direta com o equilíbrio, tá? E com o ato de realizar mais de uma atividade motora de maneira simultânea, tá certo? Então, por exemplo, né, macacos conseguem realizar, né, diversas atividades motoras simultâneas no ato da escalada. E para isso eles precisam ter muito equilíbrio também. Então, né, o cerebelo ele tem que ser maior, mais proeminente, tem que ser mais ativo nesses animais. Beleza? A mesma coisa com relação, né, aos morcegos ou animais que voam, tá? O cerebelo também tem uma correlação muito grande com a questão da coordenação motora. Obviamente, né, a questão da lateralidade e da bilateralidade, o fato de você conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, com os dois braços, tem a ver com o desenvolvimento motor no cerebelo. Tocar um instrumento, por exemplo, né, ou realizar, né, artesanato, atividades manuais, tem muito a ver com a questão, ó, do cerebelo que está logo abaixo aqui do nosso cérebro, tá certo? Esse cerebelo, ele apresenta uma porção cortical também, um córtex, que também apresenta uma substância cinzenta, assim como tem no cérebro, tá certo? E apresenta aí uma porção aí de substância branca. O cerebelo também tem dois hemisférios ligados por uma estrutura central chamada de vermes também. É como se fosse o corpo caloso, só que no cerebelo, tá certo? Que liga os dois lados. Ó o vermes aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Ó o vermes aqui no meio. Ó, essa estrutura aqui no meio, tá? Que liga os dois hemisférios do cerebelo, beleza? Massa? Aí, ó. Deixa eu passar aqui. Beleza. Com relação agora ao tronco encefálico. Pessoal, o tronco encefálico ele é dividido basicamente em três porções, três regiões, tá? Tem uma porção mais próxima ao cérebro, tá? Chamada de mesencéfalo. Uma porção mais intermediária chamada de ponte de Varolio, ou simplesmente ponte, tá? E existe uma porção mais próxima da medula espinhal chamada de bulbo, beleza? Esse mesencéfalo, pessoal, ele é mais próximo do cérebro, ele tem uma função mais associada aí com relação, né, à visão, à audição, ao movimento dos olhos e também ao movimento do corpo. Então ele apresenta, ele tem por função, né, uma conexão, né, entre, né, porções de comando do sistema nervoso central, tá, com essas outras estruturas, como por exemplo o globo ocular, né, como por exemplo nervos auditivos, tá certo? Músculos da face dos olhos, né, que estão associados à movimentação do globo ocular, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, pessoal, o mesencéfalo ele gera, de certa forma, um meio de conexão entre centros nervosos que comandam algumas funções, tá? E as regiões que são comandadas por esses centros nervosos, que estão vinculados diretamente, tá? À visão, à audição, movimento dos olhos e ao movimento do corpo também, beleza? Já a ponte de Varolio também funciona como uma região de conexão do nosso sistema nervoso central, tá? Só que é uma região de conexão entre estruturas encefálicas, tá? E o bulbo, tá certo? Então a ponte, olha o nome ponte. A ponte de Varolio, ela é uma ponte, uma região de conexão entre estruturas encefálicas e o bulbo, que é a porção que vem logo posteriormente. Beleza? Galera, e esse bulbo, ele tem uma função muito importante e muito interessante. O bulbo, também chamado de medula oblonga, está muito vinculado ao controle de algumas funções orgânicas, tá? Como, por exemplo, o ritmo respiratório e o ritmo cardíaco, tá certo? E nesse bulbo há um centro nervoso chamado de nó vital, em que é ele, de certa forma, que emite os comandos de controle do ritmo respiratório e do controle cardíaco, beleza? Então, pessoal, esse bulbo é muito importante na respiração e é muito importante também no controle, né, do ritmo cardíaco, juntamente, obviamente, com o nosso sino atrial que tem lá no coração, beleza? Então esse bulbo é muito importante, muito interessante. Além disso, atua também com relação ao controle da deglutição, né, com relação ao reflexo do vômito, a tosse, né? Então o bulbo tem várias funções aí bem interessantes, tá? Anatomicamente, como vocês podem ver, tem o mesencéfalo, depois tem a ponte, tem o bulbo e logo abaixo tem a medula, tá certo?
E aqui, pessoal, né, a última estrutura do nosso sistema nervoso central é a medula espinhal ou espinal, tá? Você, fera que vai fazer a parte da área da saúde, né, vai fazer vestibular para a área da saúde, você vai ver que no curso aí de saúde, na disciplina de anatomia, você vai ver que a medula espinhal, ela tem duas nomenclaturas, é espinhal e espinal, tá? Quando eu estava aprendendo anatomia, né, nas aulas de anatomia com o professor Manga Rosa, que é o professor Carlos Alberto, lá da UFAL, né, ele é médico, né, professor da universidade também e tal, ele é cirurgião, e ele passou pra gente nessa nomenclatura, medula espinal, tá? E disse que haviam duas nomenclaturas e que provavelmente a mais usual ao longo do tempo vai se tornar o termo medula espinal, tá? Apesar de que nos livros de ensino médio tem muito termo medula espinhal, né? Mas esse H aí, com o passar do tempo, vai deixando de existir, tá? Vai virar somente medula espinal, tá bom? Aí vejam só, essa medula espinhal é na verdade um cordão nervoso, tá? Feito, né, por corpos celulares e por prolongamentos axônicos, tá bom? Em que nesse cordão nervoso ele está presente no interior da coluna vertebral, em um canal chamado de canal raquidiano, beleza? Em que, né, esse canal raquidiano ele fica alocado no meio mesmo da coluna vertebral, tá? Nos forames ali, nos furinhos da coluna vertebral, das vértebras, beleza? Aí vejam só, uma coisa interessante com relação à medula espinhal, tá? Ou espinal, né? É que ela apresenta também substância branca e substância cinzenta, tá certo? Só que é o seguinte, essa substância branca e cinzenta, elas estão dispostas de maneira contrária, tá, ao cérebro. No cérebro e no cerebelo, por exemplo, a substância cinzenta está na região mais cortical, mais externa. E a substância branca numa porção mais interna, beleza? Na medula espinal, ocorre o inverso. A substância branca está alocada mais numa porção mais externa, mais periférica. E a substância cinzenta está alocada mais numa porção mais interna, tá bom? Em um formato meio que de H, tá? Uma letra H mesmo, tá bom? Outra coisa bem interessante com relação à função, tá? A principal função da medula espinhal é conduzir e produzir impulsos nervosos. Ela pode comandar, né, alguns reflexos do nosso corpo, né? Reflexos chamados de reflexos medulares, que são muito importantes e a gente vai falar já já sobre eles. Então, né, a medula espinhal ela tanto conduz impulsos nervosos, quanto também gera impulsos nervosos através de alguns centros de comando, tá, que vão atuar necessariamente, tá bom? Comandando alguns reflexos medulares, tá? Então existem alguns reflexos que são de certa forma comandados aí, tá, pela medula espinhal, beleza? E ela tem essas funções necessariamente, tá bom? El orificio magno, desde el orificio magno o atlas con relación a la columna vertebral hasta L2, hasta la lumbar 2, de acuerdo a la columna vertebral. Termina, como les he dicho, en forma de punta de lápiz, lo que se denomina cono terminal. Y la porción rudimentaria de médula que sigue es el ligamento o filo terminal. Este es el filo terminal. Ligamento coxigilonial, porque se va a insertar al coxis. ¿Ya? El surco ventromedial, el surco ventrolateral o motor, que lo llaman, porque está saliendo las fibras motoras. Aí vejam só, tudo isso que eu falei foi com relação ao sistema nervoso central. Existe um outro sistema nervoso chamado de sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, pessoal, ele não está alocado dentro de ossos, tá? Ele não está alocado dentro de ossos, beleza? Ele está alocado em uma porção mais periférica do nosso corpo, tá? E ele, né, conecta o nosso sistema nervoso central, tá, a outros órgãos e outras estruturas do nosso corpo. Então, essa é a principal função de conexão
do nosso sistema nervoso central com outras partes, outras porções do nosso corpo, beleza? E esse sistema nervoso periférico, ele é formado basicamente por dois tipos de estruturas, os nervos e os gânglios, beleza? Galera, primeiramente os nervos. Os nervos são, na verdade, feixes de fibras nervosas, ou seja, feixes de axônios, tá? Que servem necessariamente para transmitir o impulso nervoso, tá? Esses nervos podem transmitir o impulso nervoso dos centros nervosos, dos centros de comando, para o órgão que vai ser comandado, tá certo? Ou esses nervos, eles podem mandar o impulso nervoso do órgão, de um órgão específico, para os centros de comando necessariamente, no sistema nervoso central, tá? Então existem duas vias de transmissão do impulso nervoso. Uma dos centros de comando, né, do sistema nervoso central, para um órgão que vai ser comandado, tá? Essa é uma via de transmissão do impulso nervoso, tá certo? E a outra via de transmissão do impulso nervoso é do órgão, de um órgão qualquer, de um tecido qualquer, para o sistema nervoso central. Então existem essas duas vias, beleza? Quando, né, a via, né, de transmissão do impulso nervoso, ela segue o seguinte comando: corpo, sistema nervoso central, tá? Olha o que eu falei, olha o que eu vou falar, tá? Olha o que eu vou dizer. Quando a via de comando, ou quando o impulso nervoso, ele segue uma via, tá? Que vai do corpo, de diversos órgãos, de diversos tecidos, para o sistema nervoso central, onde envolve essa via, transmissão de impulso nervoso, quando envolve essa via, nós dizemos que o nervo é um nervo sensitivo, tá? Então, os nervos sensitivos, eles mandam impulsos nervosos de órgãos, quaisquer ou tecidos de todo o corpo, para o sistema nervoso central. Já quando o sistema nervoso central manda uma informação, manda um impulso nervoso, tá? Do próprio sistema nervoso central para o corpo, para diversos órgãos ou tecidos diferentes, esse nervo que conduz esse impulso nervoso nesse sentido, SNC, corpo, sistema nervoso central, corpo, nesse sentido, esse nervo é um nervo motor, tá? Então, o nervo motor, tá? Ele conduz o impulso nervoso do sistema nervoso central para o corpo, beleza? Só que existem nervos mistos que conduzem os impulsos nervosos dos dois sentidos, beleza? Tanto no sentido sistema nervoso central, corpo, quanto no sentido também corpo, sistema nervoso central, tá? Esses nervos são chamados de nervos mistos mesmo, beleza? Já os gânglios, pessoal, os gânglios, eles são, na verdade, né, aglomerados de corpos celulares alocados, né, em várias regiões do nosso corpo, até no interior de alguns órgãos, beleza? Em que esses gânglios, tá bom? Eles, né, servem de centros, na verdade, de ligação, tá? De integração, tá bom? Entre o sistema nervoso central, tá? E alguns órgãos ou tecidos do nosso corpo, beleza? Então eles funcionam como estações de interligação, de retransmissão de impulso nervoso também, beleza? Só que estão alocados fora do sistema nervoso central, tá bom? Aí vejam só, esses gânglios, eles podem ser de dois tipos. Tem os gânglios sensitivos, que estão associados, tá? Necessariamente aos nervos cranianos e espinhais, tá? E existem os gânglios chamados de gânglios motores, que estão associados a nervos motores do sistema nervoso autônomo, tá? Aí, em falando de sistema nervoso autônomo necessariamente, tá? O sistema nervoso autônomo, pessoal, é um tipo de sistema nervoso, tá? Que está vinculado ao sistema nervoso periférico, beleza? Abrindo um parênteses aqui para falar o que eu vou dizer mais para frente. O sistema nervoso periférico é dividido em dois tipos de sistema nervoso. Olha que subdivisão louca. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em dois subtipos de sistema nervosos. Tem o sistema nervoso, né, chamado de somático e o sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso somático,
tá certo? Ele está ligado necessariamente à musculatura esquelética, gerando assim, tá, comandos voluntários. Então, o sistema nervoso somático presente no sistema nervoso periférico, ele comanda aí atos voluntários, beleza? Está ligado ao tecido muscular, musculatura, né, esquelética necessariamente. Já o sistema nervoso autônomo, ele está relacionado a funções que são, na verdade, involuntárias. Olha o nome, autônomo, ele age sozinho, são ações involuntárias. E ele está vinculado necessariamente, tá, ao tecido muscular, ao músculo liso e ao músculo cardíaco, beleza? Então, sistema nervoso somático, né? Ações voluntárias vinculadas ao músculo esquelético, tá certo? Sistema nervoso autônomo, ações involuntárias vinculado, né, ao músculo, digamos que cardíaco e liso. Mas isso não é via de regra não, tá certo? Existem ações involuntárias que estão vinculadas ao músculo esquelético também, que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, tá certo? Mas não esquece, tá? Sistema nervoso periférico, ele é dividido em somático e autônomo, beleza? Somático, ações voluntárias, autônomo, ações involuntárias, beleza? Massa? Aí vejam só, com relação aos nervos ainda, os nervos, pessoal, são feixes de fibras, tá certo? De fibras nervosas, que na verdade servem para conduzir impulsos nervosos em dois sentidos diferentes, eu já mostrei para vocês, tá certo? E esses nervos, eles são revestidos por algumas membranas, tá? Existe, na verdade, uma membrana mais externa chamada de epineuro, que envolve todo o nervo, tá? E se vocês perceberem, nesse nervo há vários feixes de fibras nervosas, ó. Ó, isso aqui é um feixe de fibra nervosa, isso aqui é outro feixe que está evidenciado, tá? Outro feixe de fibra nervosa, tá certo? Então, o nervo como um todo, ele é protegido pelo epineuro, tá? Já os feixes de maneira individuais, tá? Os feixes de maneira individual, tá? Eles são envoltos aí por uma membrana chamada aí de perineuro, tá certo? E cada prolongamento axônico, cada fibra nervosa, tá? Ela é, na verdade, né, envolvida aí, envolta cada, né, prolongamento axônico, necessariamente, ele fica envolto aí, tá certo? Por um tipo de membrana chamada também de endoneuro, tá? Então existem 3 camadas aí de membranas, beleza? Mais externa é epineuro, mais interna perineuro, tá? E mais interna ainda é endoneuro, tá bom? Então existem essas membranas aí que envolvem as estruturas do nervo necessariamente, tá bom? Deixa eu apagar aqui para passar. Galera, aí ó, vinculada, né, a nossa medula espinhal, vinculados à nossa medula espinhal, existem vários nervos, tá certo? Olha, os nervos raquidianos, por exemplo, né, em que há nervos sensitivos e nervos motores associados necessariamente a essa medula espinhal, tá? Esses nervos motores e nervos sensitivos, eles podem atuar em alguns reflexos, em alguns atos reflexivos, que eu vou mencionar para vocês, tá certo? Mencionar para vocês já, tá? E além disso, pessoal, existe aqui uma lista de um monte, uma tuia de nervos, tá? Que eu não vou mencionar para vocês, que a gente passa aí, né, o resto da aula todinha falando somente sobre diferentes tipos de nervos, né, que nós temos no nosso corpo, no nosso sistema nervoso periférico, tá? Tem no material de vocês essa lista também, tá certo? Aí, com relação, perdão, ao sistema nervoso autônomo, tá? Como eu falei para vocês, o sistema nervoso autônomo, tá certo? Ele está vinculado, pessoal, a algumas atividades involuntárias, tá? Como, por exemplo, né, frequência cardíaca, né? Tá vinculado também aí a respiração involuntária, tá? Tá voltado aí também para a temperatura corporal, produção de secreções por parte de algumas glândulas, digestão, etc. Tá certo? E esse sistema nervoso autônomo é dividido em duas porções. O sistema nervoso autônomo, tá, é dividido em 2, de acordo com a sua função, tá? Então, o sistema nervoso autônomo,
ele é dividido em dois, de acordo com a sua função. Não só função, mas de acordo com suas estruturas anatômicas também, tá? Mas de acordo com a sua função, beleza? Aí, vê só, sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático, beleza? O sistema nervoso autônomo simpático, tá? Sistema nervoso autônomo simpático, ele está vinculado, tá certo? A um reflexo de fuga, tá? De perigo, de um estado de fuga e de perigo em uma situação anormal, né? Por exemplo, você está andando na rua, aí passa, por exemplo, pela frente de uma casa, não sabia que naquela casa tinha cachorro, o cachorro começa a latir. Meu amigo, olha, não passa nem Wi-Fi no fuzicó. O bicho fica assim, ó, tranca. O fuzicó tranca na hora, passa nem Wi-Fi. Né? Acaba ficando nervoso logo, né? A pupila, tá, dilata, o coração acelera, dá aquele susto, arrepia, né? Tudinho arrepia aqui, ó, arrepia tudo, né? Aí, nesse momento, galera, está agindo o sistema nervoso autônomo simpático, tá? Esse sistema nervoso autônomo simpático, ele age diretamente, tá certo? No estado de fuga ou de luta, tá? E libera um tipo de substância, de neurotransmissor chamado de noradrenalina, que induz esse estado de fuga ou de luta, beleza? E esse neurotransmissor, essa adrenalina, ela é produzida, ela não é produzida, mas ela é liberada, tá? Ela é liberada, tá bom? Por nervos, tá? Pós-ganglionares, tá certo? Em que esses nervos estão conectados a vários tecidos e órgãos do nosso corpo. Então, esses nervos pós-ganglionares, tá? Eles liberam essa noradrenalina, tá? Em diversas estruturas do nosso corpo, tá bom? Moldando, de certa forma, a função desses órgãos. Então, essa noradrenalina vai agir, tá? Em diversos órgãos e tecidos do nosso corpo, moldando a sua funcionalidade naquele momento do estado de fuga, tá? Ou de luta, que é comandado aí pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então, no momento aí de fuga ou de luta, tá certo? Os centros nervosos medulares vão, através, né, de nervos pré-ganglionares, emitir um sinal, um impulso nervoso para os gânglios. Os gânglios vão retransmitir esse impulso nervoso para os nervos pós-ganglionares. E esses nervos pós-ganglionares vão liberar a noradrenalina. Beleza? Em que essa noradrenalina vai agir em diversos órgãos do nosso corpo, estabelecendo assim esse momento de fuga ou de luta, né? Essa vontade aí de ver esse susto todo, né? Não é verdade? Aí, vê só, já o sistema nervoso autônomo parasimpático, tá certo? Ele induz um estado aí, tá certo? De homeostase, de tranquilidade, beleza? No momento que você está tranquilo em casa assistindo filme de boa, né? Você está aí com o seu sistema nervoso autônomo parasimpático acionado. É um momento aí de equilíbrio fisiológico, momento de homeostase, tá? Esse sistema nervoso parasimpático, tá? Nele, os gânglios, eles estão alocados no interior dos órgãos, beleza? E, né, os centros nervosos medulares, eles induzem de certa forma, tá certo? Eles emitem de certa forma um impulso nervoso através dos nervos, né, pré-ganglionares. São, na verdade, esses impulsos chegam até o gânglio nervoso, né? E esse impulso nervoso, ele é retransmitido por esse gânglio através, tá, dos nervos pós-ganglionares, em que, né, esse impulso nervoso vai terminar também, tá certo, comandando alguns órgãos. Lembrando que o gânglio nervoso no sistema nervoso autônomo, tá, parasimpático, ele está alocado dentro dos órgãos que serão comandados, tá bom? Então, os gânglios nervosos que são acionados nos dois tipos de sistemas nervosos autônomos são gânglios nervosos diferentes, beleza? Bem como os centros nervosos, os centros de comando medulares, também são diferentes em ambos os sistemas nervosos autônomos.
No sistema nervoso autônomo simpático, tá? Existem centros nervosos torácicos e lombares na medula espinhal. Tá certo? Já no sistema nervoso, né, autônomo parasimpático, existem centros nervosos que emitem o comando, que estão alocados, né, na região, na porção craniana e sacral. Beleza? Massa? Então, nesse caso aí, né, existem centros nervosos encefálicos envolvidos e centros nervosos medulares na porção sacral. Porção sacral é a porção aí alocada mais próxima ao cóccix. Beleza? Massa? Galera, eu sei que está sendo muita informação. Eu sei que está sendo muita coisa, mas respira fundo. Se quiser pausar a aula agora, pausa, me deixa aí pausado. Tá? E vai tomar uma aguinha, respira pra gente dar continuidade. Tá já acabando. Se quiser pausar, pausa. Agora. E volta em seguida. Beleza? Aí vejam só, vou dar continuidade. Agora que você já respirou fundo, né? Já tomou uma aguinha, vamos dar continuidade nisso daí, né? Aí veja só, galera. Sistema nervoso parasimpático, se vocês perceberem, olha onde é que os gânglios estão. No interior dos órgãos. Ó, gânglios parasimpáticos no interior dos órgãos. Beleza? Já os gânglios simpáticos, eles não estão no interior dos órgãos. Tá? Ó, não estão alocados no interior dos órgãos. Olha aqui, ó. Estão fora dos órgãos. Tá? Então nós temos aí, né, gânglios simpáticos e gânglios parasimpáticos. Beleza? Aí vejam só. Uma coisa que eu não mencionei para vocês, tá? É que os nervos pós-ganglionares no sistema nervoso parasimpático, eles eliminam um tipo de neurotransmissor chamado de acetilcolina. Tá certo? Já o tipo de neurotransmissor, né, que é liberado, tá, pelos nervos, né, pós-ganglionares no sistema nervoso simpático, tá certo? É a noradrenalina. Beleza? Então existem essas duas situações, tá? Em ambas as situações, tá? Independente da posição dos gânglios, tá? Em ambas as situações, tanto a noradrenalina quanto a acetilcolina são injetadas nos órgãos. Beleza? Elas são, né, liberadas nos órgãos. Tá? Moldando assim a atividade deles, tá bom? Aí olha só, no sistema nervoso simpático, né, que tem uma situação aí de atividade de fuga, né, de luta e tal, etc, né? Sistema nervoso simpático, o que é que vai acontecer? Dilatação da pupila, né? Coração acelera, tá? Os vasos sanguíneos se contraem, aumentando assim a pressão arterial, tá bom? Além obviamente, né, da aceleração do coração, o aumento do ritmo cardíaco, né, que aumenta também essa pressão arterial. Tá? Ocorre a paralisia no sistema digestório, tá bom? Paralisando aí o estômago e o intestino, beleza? E ocorre relaxamento aí da bexiga, tá? E do útero. Por isso que muita gente, quando tem, na verdade, um susto, né, faz xixi, se mija nas calças, né? Ou mulheres grávidas, né, isso induz, né, o aborto, né, ou induz o parto necessariamente. Pode induzir. Beleza? Aí vejam só, aí com relação ao sistema nervoso parasimpático. No sistema nervoso parasimpático ocorre a contração da pupila, tá certo? Ocorre necessariamente, tá? O retardo dos batimentos cardíacos, né? Ocorre aí uma bradicardia, que é um retardo dos batimentos cardíacos. Os vasos sanguíneos, eles se dilatam, tá? A pressão arterial diminui, tá bom? Ocorre uma excitação do estômago e do intestino, ou seja, né, o sistema digestório volta a funcionar, tá? A bexiga se contrai, se comprime, tá? Fazendo com que não haja um reflexo necessariamente da micção, tá bom? E o útero também se contrai, se comprime, tá certo? Dificultando naquele momento necessariamente o parto, beleza? Então, pessoal, há uma situação aí, né, bem distinta em ambos os sistemas nervosos, tá bom? Aí vejam só. Com relação aos arcos reflexos, né? Com relação ao reflexo do nosso corpo. Nós temos vários reflexos, né, no nosso corpo,
né? Por exemplo, se eu acender um foif, né? Sei lá, um isqueiro na minha mão, acender isqueiro na minha mão, né? Vai esquentar a mão, né? Eu vou terminar tirando a mão dali, né? E se eu bater, por exemplo, um martelo ali no tendão patelar, né? Vai haver o estiramento da minha perna, né? Já mostro um vídeo disso para vocês aí, né? Então existem essas situações em específico, beleza? E isso tudo é comandado por um reflexo, né? Por um arco reflexo, tá certo? Que tem um vínculo direto com algumas estruturas nervosas que eu vou mencionar para vocês já, tá? Então, olha só, os reflexos são ações inconscientes, tá certo? Em resposta de um estímulo. Então, quando há um estímulo, tá certo? O indivíduo ele vai, né, realizar uma ação inconsciente, que é um reflexo, beleza? Aí, olha só, esses reflexos, eles podem ser, de certa forma, tá, comandados por centros nervosos na medula. Esses centros nervosos na medula, né, esses reflexos, né, são chamados de reflexos medulares, comandados pelos centros nervosos da medula, tá? Existem alguns reflexos que têm participação de centros nervosos cerebrais, chamados de reflexos cerebrais, tá? E existem também reflexos que têm uma vinculação de ambos os centros nervosos dos dois locais, tanto medulares quanto cerebrais, gerando aí reflexos cerebro-medulares, beleza? Só que o que a gente estuda mais são os reflexos medulares, beleza? Aí vejam só, existem dois tipos de arcos reflexos. Arco reflexo, né? É o reflexo que a gente tem. Arco reflexo, né? Faz uma alusão ao caminho percorrido pelo impulso nervoso para gerar o ato reflexivo, tá? Então, o arco reflexo faz uma alusão ao caminho percorrido pelo impulso nervoso, tá certo? Para determinar, assim, o ato reflexivo, o reflexo mesmo, beleza? Aí vejam só. Tipos de arco reflexo. Tem o simples ou monossimpático, sináptico, perdão, tá? Esse arco reflexo simples, nele não há o envolvimento de um tipo de neurônio chamado de neurônio associativo. Não há uma participação desse tipo de neurônio que é o neurônio associativo, tá certo? E o caminho percorrido pelo impulso nervoso é o seguinte, tá certo? Existe um órgão, tá, que vai receber o estímulo, tá? Olha o caminho percorrido pelo impulso nervoso, tá? Pelo arco reflexo simples, tá? Um órgão, por exemplo, vai receber um estímulo sensitivo, tá? O órgão vai receber o estímulo sensitivo, tá certo? Ao receber o estímulo sensitivo, tá certo? Ele vai transmitir essa informação através de um nervo sensitivo, tá? Até um local, tá certo? De processamento dessa informação, que na verdade seria, né, a medula espinhal, né, de maneira geral, tá? Pode ter outros locais? Pode, mas de maneira geral a gente estuda com relação à medula espinhal, tá? Aos reflexos medulares. Então, essa informação reflexiva chega até a medula espinhal e depois ela é retransmitida por meio de um nervo motor, tá? Para um órgão efetor, que vai realizar o reflexo. Beleza? Então, um órgão recebe a informação, transmite a informação por um nervo sensitivo. Do nervo sensitivo, isso chega até a medula. Da medula passa, por exemplo, né, essa informação passa através do nervo motor para o órgão efetor do reflexo, que vai realizar o reflexo, beleza? Então, o caminho do arco reflexivo simples é o seguinte, órgão receptor, via sensitiva, tá? Tem a medula aí no meio, por exemplo, tá certo? Via motora e via efetora, que é quem vai realizar de fato o reflexo, tá bom? Na imagem já vocês vão entender melhor. Vou mostrar uma imagem que vocês vão entender isso muito melhor, tá? Já o tipo de arco reflexo composto, há uma correlação muito grande com um tipo de neurônio chamado de neurônio associativo, tá? Nesse caso aqui, há uma relação com o neurônio associativo no arco reflexo composto, tá? Qual é, na verdade, a via de transmissão do impulso nervoso? Qual o caminho percorrido pelo impulso nervoso no arco reflexo composto? É o seguinte, tá?
Primeiramente, um órgão recebe estímulo, né? Tem o órgão receptor, através do nervo sensitivo, né? O impulso é deflagrado, o impulso nervoso é deflagrado, né? Esse impulso nervoso chega até a medula, que pode apresentar, né, um nervo sensitivo. Através do nervo sensitivo, o impulso nervoso é deflagrado por um nervo motor, tá? Que chega até o órgão efetor, que vai realizar o reflexo, tá certo? Então aqui nós temos um outro caminho a ser percorrido, tá? Agora, na imagem vocês vão entender melhor, tá certo? Aqui nós temos um arco reflexo simples. Prestem muita atenção. Arco reflexo simples, beleza? Um exemplo muito clássico de arco reflexo simples é o reflexo aí associado ao levantamento da perna numa compressão do tendão patelar. Então na perna, né? Na perna, tá certo? Quando ocorre uma compressão do tendão patelar, tá? Quando a pessoa bate lá no tendão patelar, tá certo? A perna levanta, né? Levanta, reflexo de levantar, né? Bateu no tendão patelar, né? A perna levanta. Quando ocorre o estímulo nesse tendão patelar, ou o estímulo no tendão patelar, é deflagrado um impulso nervoso, tá certo? Que através de um nervo sensitivo ele chega até a medula. Da medula o impulso nervoso é transmitido para um nervo motor que chega até o quadríceps femoral, fazendo com que a pessoa levante a perna, pois esse quadríceps femoral se contrai, o quadríceps se contrai, e ao se contrair, gera o estímulo aí de levantar a perna. Então vou repetir, né? Com a pressão no tendão patelar, ó, pressão no tendão patelar, realizou a pressão. Ou, com a pressão, a perna levanta, né? Por que isso acontece? Porque a pressão no tendão patelar vai estimular um impulso nervoso por uma via sensitiva, por um nervo sensitivo, em que esse impulso nervoso chega até a medula. Depois esse impulso nervoso é transmitido para um nervo motor, em que esse nervo motor vai desembocar no quadríceps. Esse quadríceps se contrai, fazendo com que a perna levante, beleza? Aí o que acontece? Esse tipo de reflexo é um reflexo simples, não há participação de nervo associativo. Contudo, pessoal, existe uma sensação tátil, não é verdade? Existe uma sensação tátil, a gente sente a pressão na perna, no tendão patelar, a gente sente isso, tem a sensação tátil, né? Apesar de ser um reflexo, ser algo, né, que a gente não controla, mas existe a sensação tátil. Essa sensação tátil, ela ocorre justamente porque o impulso nervoso, ele também é deflagrado para o encéfalo, onde essa sensação tátil é processada lá no encéfalo, beleza? Então esse impulso nervoso não fica só restrito a essa região aí de nervo, nervo sensitivo, medula e nervo motor. Não fica só restrito a essa região. Esse impulso nervoso também sobe para o sistema nervoso central, necessariamente para a porção lá do encéfalo, tá? Beleza? Então ele fica lá também, né, na medula, né, que faz parte também do sistema nervoso central, mas ele parte também para o encéfalo, para gerar a sensação tátil. Beleza? Então é isso que acontece. Tá bom? Isso no arco reflexo simples. Olha esses vídeos aí que eu vou mostrar para vocês entenderem isso necessariamente. Olha o vídeo, olha o vídeo. Massa, né? Show de bola.
Os vídeos, eles ilustram bem, né, tudo isso que eu falo para vocês, tá? Aí, olha só, com relação ao arco reflexo composto, nesse arco reflexo, existe, para falar a verdade, uma relação com um tipo de neurônio, né, associativo, né, o nervo associativo, tá? Em que nesse neurônio, né, e nervo associativo, tá certo? Há uma ponte, ele realiza uma ponte de ligação entre o nervo sensitivo e o nervo motor, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela liga um isqueiro na mão, né? E a mão esquenta, e de repente esquenta a tal ponto que a pessoa tira sem querer a mão, ou então vai botar a mão no forno, vou botar a mão no forno, liguei o forno, vou cozinhar um bolo, vou fazer um bolo, né? Eu vou fazer um bolo. Aí a pessoa bota o bolo, né? Depois vai verificar, né, se o bolo tá bom ou não, aí mete a mão no forno. Aí tá muito quente, ele queimou a mão, aí tira a mão, né? Por que a pessoa tira a mão de maneira involuntária? E muito rápida, por sinal, tá? Porque ali existe o envolvimento de um arco reflexo, tá? Em que, naquele arco reflexo, o que é que vai acontecer? Quando a pessoa põe a mão no forno, a informação, o estímulo do calor, né, chega na nossa pele, tá? A informação através de nervos sensitivos são levados até a medula, onde rapidamente são retransmitidos através de nervos ou neurônios associativos para um nervo motor, tá certo? Esse nervo motor vai estimular necessariamente os músculos do meu braço, fazendo com que eu puxe rapidamente a minha mão, tá certo? Então aí, né, nós temos um reflexo, um arco reflexo composto, em que há uma relação aí com nervos, neurônios associativos, beleza? Tranquilo? Meus amores, por hora é só, tá? Eu sei que a aula foi densa, muita informação, tá certo? Mas aí tem mais informação do que vocês de fato precisam, tá certo? Aí nós temos informação que dá para muito vestibular, tá certo? Para muito vestibular, de níveis mais baixos até níveis mais altos, beleza? Quero muito agradecer a presença de todos. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera. Beijo.